Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso 6º dia de meditação no livro de Provérbios e estarei expondo os capítulos 19, 20 e 21. No capítulo 19, nos versículos 1 ao 4, deixa algumas vantagens de ser pobre. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e insensato. A pobreza afasta os que dizem ser amigos. A riqueza aproxima os falsos amigos. A insensatez te faz escolher caminhos errados e ainda ter a coragem de pôr a culpa em Deus. Sem dúvida alguma, ser rico é muito proveitoso, mas não se deve esquecer a sensatez e a honestidade, que é muito melhor que a prata e o ouro. O versículo 5 ensina que o julgamento pertence a Deus. Ainda que alguém, por astúcia, consiga disfarçar e viva enganando, falando falsamente contra alguém, mentindo, e pense que por sua astúcia e esperteza se livrará da punição. Este está completamente enganado, pois quem julga estas causas é o próprio Deus. Ele aplicará a disciplina e o castigo sobre os tais. Os versículos 6 e 7 alertam sobre o interesse pessoal. Interessante que é algo muito normal ver pessoas que são bem-sucedidas rodeadas de amigos e colegas. Também é verdade que é bem comum ver pobres sendo desprezados e viverem sozinhos. Nos versículos 8 a 11, ensina a escolher as melhores atitudes. A pessoa que busca a sensatez terá entendimento e se afastará das atitudes tolas. Se governar, agirá com sabedoria. Diante de desafios, saberá como agir. A sensatez fará com que tenha calma ao responder às ofensas. O versículo 12 chama para a obediência. Andar de forma que agrade ao rei traz sobre si o prazer de ser recompensado. Porém, a desobediência trará a punição como o brado do leão, assustadoramente e apavorante. Os versículos 13 e 14 ensinam a esperar uma esposa do Senhor. O filho que age com tolice é uma desgraça para o pai, como já dissemos anteriormente, pois gastará a herança que o pai deixou sem ter controle. E uma esposa que não venha do Senhor é uma desgraça para o marido. Porém, a que Deus dá é uma bênção, pois agirá com prudência. O versículo 15 novamente retorna a repreender o preguiçoso. Do término do dia ao fim do mesmo, o preguiçoso só conhece o descanso. Observe que o sábio está dando um alerta, pois ainda que tenhas um sono profundo, não se deixe levar pela ociosidade. Isso te trará, inevitavelmente, a pobreza. O versículo 16 retorna ao tema da prudência. Interessante que as pessoas afirmam que amar a si mesmo, uma forma de preservar a vida, é fazer aquilo que está de acordo com o coração, ou seja, que traga satisfação ou prazer para o ser. Já nas Escrituras, e neste provérbio em especial, o sábio esclarece que o que preserva a vida é andar de acordo com os mandamentos do Senhor, porém a desobediência a estes trará morte. Qual a opinião ou o conselho correto para você? O versículo 17 fala do cuidado de Deus a quem depende dele. Deus é o Senhor que ama e cuida dos menos favorecidos. Quem age com benevolência, socorrendo aos pobres e necessitados, serão contemplados por Deus e receberão dele ajuda. É algo que Deus abomina não socorrer aos necessitados. Jesus nos deu o exemplo afirmando que o Evangelho foi pregado aos pobres. O sábio chega a declarar que é emprestar a Deus ajudá-los. O versículo 18 retorna a ensinar a disciplina aos filhos. Hoje tem sido rejeitado o princípio ensinado aqui neste provérbio. Falar de disciplina aos filhos é algo de épocas remotas. Porém, a realidade é conivente com o ensino aqui. Vejam, o sábio orienta que quando não se disciplina o filho, você o destrói. Verificamos o quanto a sociedade tem sofrido com jovens indisciplinados. E não somente a sociedade, mas os próprios jovens estão sofrendo por não terem sofrido a disciplina.
estão se acabando nos vícios e práticas terríveis, infelizmente. O versículo 19 ensina contra a ira. Entrar numa confusão criada por uma pessoa descontrolada, ou melhor, desequilibrada, é algo que não te fará bem. O descontrolado sempre se mete em confusão. Então, a melhor coisa que você pode fazer é ajudá-lo a controlar os ânimos e não se pôr como defensor dele ou dela, pois terá que ser assim por muitas vezes. O versículo 20 fala sobre o bom desejo de ser sábio. Quem busca a sabedoria com certeza a encontrará, pois a fórmula para encontrá-la é a busca. O sábio deixa bem claro que, se buscar conhecimento para a sua vida, o obterá, e ele servirá para toda a sua vida, diferente de outras coisas que buscamos. Um dia se findará, mas o conhecimento não. Ele servirá para toda a nossa vida. O versículo 21 esclarece que as coisas estão sob o domínio de Deus. Ainda que alguém se esforce para obter algo ou realizar um certo plano, se não for do agrado de Deus, nada será feito. Deus é que faz a realização de qualquer plano humano ser realizado. O versículo 22 relembra o benefício de ser um pobre honesto. Lealdade é algo atualmente raro, e o motivo mais comum pelo qual explica a sua raridade é a sua desvalorização, pois ser desonesto muitas vezes traz vantagens sobre alguém. E no século presente, a maioria das pessoas deseja se sobressair, deseja estar no topo, ser o melhor. A lealdade agora é medida pela expressão: o que vou ganhar com isto? Mas o sábio afirma que é melhor ser pobre que desonesto. Com certeza, o sábio norteia sua vida em algo muito superior ao estado presente. Ele procura agradar ao Eterno. No versículo 23, aconselha a dedicar a vida a Deus. Colocar a confiança em Deus é sempre a melhor opção. O temor ao Senhor é o caminho para uma vida tranquila e sossegada, pois seguro em Deus temos proteção, haja vista Ele ser o dono de tudo e de todos. O versículo 24 retorna a falar sobre o problema da preguiça. Se deixar levar pela preguiça é algo tão nocivo quanto se jogar sobre um penhasco e desejar não se machucar. É tão certo que nada valerá a pena se não houver esforço do início ao fim e que começar e parar é sinônimo de fraqueza ou tolice. O preguiçoso é assim. Até começa algo, mas não tem coragem de ir adiante. Nos versículos 25 ao 27, temos uma outra dica no qual devemos dedicar o ensino. A instrução é sobre a realidade de que existem pessoas e pessoas. Pois ainda que você castigue um zombador, ele talvez não aprenda, mas o ingênuo aprenderá. Já o sábio, quando corrigido, adquire conhecimento de imediato. O tolo é aquele que maltrata o pai ou a mãe. Este é uma vergonha. É sempre bom atender quando formos instruídos. Nos versículos 28 e 29, a zombaria novamente é condenada. Pessoas que amam a zombaria terão sua recompensa recheada de amargor. Deus já deixou confirmado o castigo para os tais, assim como é certo que os tolos devem ser corrigidos. No capítulo 20, versículo 1, fala sobre a importância de ser sóbrio. Somos informados diariamente das desgraças causadas por causa das imprudências daqueles que fazem uso do álcool. Note que o sábio orienta sobre a importância do distanciamento desse produto. Manter distância da embriaguez é sabedoria pura. Nos versículos 2 e 3, fala sobre evitar a contenda. Um versículo nos auxilia a entender os dois versículos. Se você evitar irar o rei, pois conhece seu poder e sabe que ele é superior a você, você também irá evitar brigas com quem quer que seja, se o considerar superior a você mesmo. Nisto consiste a sabedoria, em não desejar brigar com ninguém. Disse o apóstolo: considerai o outro superior a si mesmo. O versículo 4 fala sobre o tempo adequado. Quando esperamos o tempo correto para realizar cada tarefa, respeitamos a ordem criada por Deus em todas as coisas. A crítica do sábio é sobre aquele que não agem de forma adequada no tempo correto, deixando não só de trabalhar, mas, consequentemente, de desfrutar do retorno de seu trabalho. O versículo 5 ensina a vantagem da prática. É interessante saber das atitudes corretas a fazer.
mas muito melhor é agir de acordo com o que sabe. Pois, pensa comigo, o que adiantaria saber realizar os primeiros socorros se ao ver alguém precisando não o socorrer? Bom, vamos adiante. O versículo 6 fala da frustração. Isso que o nosso querido sábio se põe a orientar aqui é, de fato, algo fácil de ocorrer. Quem nunca confiou em alguém e foi decepcionado? Quando estava tudo bem, era o amigão, a amigona, mas quando realmente precisou de um abraço ou de um auxílio, cadê ele ou cadê ela? O versículo 7 fala sobre o destaque do justo. É impossível não reconhecer um justo em meio a tantas pessoas injustas e más, pois o justo tem prazer no que é certo e não deseja que o mal prevaleça onde quer que seja. É muito comum alguém questionar o bom procedimento do justo, pois ele age com integridade. E o sábio diz que o filho que o seguir será feliz, o que se entende claramente que o justo também é feliz. Ainda que não recebas aplausos por sua postura justa, siga em frente. Deus é seu galardão. O versículo 8 fala sobre o julgamento de um rei justo. Ainda que articule para fascinar o rei, não alcançará o objetivo, pois o rei, em seu julgamento, será guiado por todas as provas e evidências apresentadas. O suborno não fará com que o rei mude seu julgamento, pois o topo maior que existe em uma monarquia é o rei. Nada o fará mudar. Ele vai agir com justiça, se for um rei justo. O versículo 9 reflete o mal inerente ao humano. De fato, ninguém poderá se portar diante de Deus e se autodeclarar justo ou puro. Todos temos o mal inerente em nós, e por esse motivo precisamos de uma purificação que vem de outrem, que venha de fora de nós. Todo ser humano necessita de um sacrifício substituto, que seja em seu favor, e esse sacrifício já foi realizado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nos versículos 10 e 11, fala sobre atitudes reveladoras. Ainda que alguém tente esconder quem de fato é, um dia as evidências por ele deixado revelará sua verdadeira identidade. A falsidade e a hipocrisia são recursos fáceis de livrar alguém de situações complicadas, mas um dia virá à tona, pois Deus é averso a atitudes desleais e a personalidades falsas. Nos versículos 12 e 13, ensina a valorizar o que Deus deu. Deus nos dotou de particularidades físicas e capacidades autênticas, o que facilita a falsa impressão de que somos independentes. Mas isso é um engano. Tudo que temos e possuímos veio de Deus com propósitos específicos. Usar qualquer parte de nosso corpo para fins egoístas é desvirtuar o projeto de Deus. Os olhos foram dados para ver e não para ser entregue à maldade. O versículo 14 sobre compras e vendas é uma grande verdade na questão comercial. A pessoa que quer comprar algo para negociar deprecia o produto das mãos do vendedor, mas quando está em suas mãos ele o valoriza ao extremo. Os versículos 15 e 16 fala da importância de ouvir e atender aos conselhos. O sábio no versículo 15 fala sobre o bem-estar que recebe aquele que valoriza as palavras de entendimento. Este recebe melhores coisas que o ouro ou pedras preciosas. No versículo 16, ele dá uma ilustração prática de quem não ouve um conselho. Este chega a perder sua própria roupa por tolice. O versículo 17 fala sobre o engano das facilidades. Como são tentadoras as coisas que são oferecidas sem a necessidade de muitos esforços, não é? Pois bem, é sobre esse saboroso e ao mesmo tempo destruidor convite que o sábio está nos alertando. Quando a oferta for muito prazerosa para se conseguir muito, não desfrute deste prazer, pois isto pode se tornar tão indesejável quanto um punhado de areia na boca. O versículo 18 ensina sobre a boa consulta. Se aventurar é o prazer de quem ama a si mesmo. Esse não tem o hábito de consultar um amigo, um professor, uma pessoa experiente. Para esse tipo de pessoa, tudo o que deseja é ir em frente e nada mais. É aí que mora o perigo. Pessoas que se consideram acima das demais não costumam consultar outra e por esse motivo acabam numa pior. A consulta a alguém mais experiente é prática de uma pessoa sábia. No versículo 19,
O sábio dá um alerta sobre não consultar um fofoqueiro. Não é difícil perceber um fofoqueiro. Ele tem atitudes muito peculiares. Observe se a pessoa que está conversando contigo costuma falar de outros. E seja sábio, se ele fala de outros, também falará de você. O versículo 20 fala sobre valorizar os pais. Deus foi quem te deu os pais que você tem. Você não pôde escolher. Eles vieram da parte de Deus como uma bênção para a sua vida. Rejeitar isto é rejeitar o próprio Deus que você serve. Insultar os pais é como desprezar o próprio Deus. Por este motivo, as consequências serão inevitáveis. Herança é algo naturalmente certa, e tentar adiantar um processo natural é muito danoso e prejudicial. Um dos pontos mais favoráveis àqueles que querem receber antecipadamente sua herança é a ganância e o orgulho pessoal. Nos versículos 21 e 22, ensina a longanimidade. A raiva, a ira, o nervosismo são inimigos tão ferozes e sagazes que vêm a nós e nem ao menos os percebemos. Quando nos damos conta, já agimos de forma inesperada ou impensada. E assim cometemos atitudes que não provêm da fé, mas seremos semelhantes aos incrédulos. O versículo 23 relembra a importância da sinceridade. Deus é justo e não seria nada novo dizer que ele se agrada de pessoas que agem com justiça. Pois bem, se Deus é o referencial de alguém, então esse alguém deve ser justo, pois o referencial funciona como modelo para o que nele se referencia. É enganoso alguém dizer ser de Deus e agir com falsidade e injustiça. O versículo 24 orienta a esperar em Deus os seus projetos. Vezes por outras fazemos planos e mais planos, e muitos desses planos não conseguimos realizar. A resposta sobre esta questão está neste provérbio, pois o sábio orienta sobre a importância de entender que ainda que planejemos, o realizar não nos pertence, e sim a Deus que dirige os nossos passos. O versículo 25 reforça a sobriedade. Nossas promessas diante de Deus devem ser feitas com responsabilidade. Muitos prometeram muitas coisas para Deus e, por não cumprirem, sofreram grandes danos. A precipitação leva ao fracasso e não ao sucesso. Nos versículos 26 e 27, falam novamente sobre o pleno conhecimento de Deus. Alguém pensar que pode se esconder, se ocultar de Deus, será pego de surpresa, pois Deus é conhecedor de todas as coisas. Muitos utilizam de meios injustos e falsos para se rebelarem contra seus superiores, aqueles que Deus constituiu como líderes sobre eles. Mas o Deus que os constituiu é quem trará a verdade à tona. O versículo 28 ensina sobre a liderança. O rei se firma no trono quando as suas atitudes são baseadas na bondade e fidelidade. Bondade para com as pessoas que estão sob seu domínio e fidelidade para com Deus. Quando um rei age assim, seu reino é um exemplo de amor e isto o firmará. O versículo 29 fala sobre valorizar as pessoas. Ninguém pode desprezar um jovem por sua insensatez e nem um ancião por sua velhice. Se cada um for posto em seu devido lugar, eles serão muito úteis. Esta é uma boa questão para se observar. O jovem com sua força e o ancião com sua experiência. E com certeza haverá uma harmonia perfeita. Um já foi forte, mas agora é experiente. Outro agora é forte, porém precisa de consultar a experiência. O versículo 30 ensina a verdade sobre a disciplina. A política e o ensino de que o disciplinar o filho com uma cintada ou uma palmada deixa a criança mal psicologicamente é uma farsa diante deste ensino bíblico. O sábio informa que o castigo físico faz com que o coração seja purificado, diferente do ensino que o mundo apregou atualmente. Lógico que não vamos, a partir disto, espancar os filhos, pois isso não seria amar, mas ensinar com corretivos físicos melhorará a criança. Entrando no último capítulo, o 21, no versículo 21 inicia falando sobre a humildade às lideranças. Ainda que muitos reis ou governantes pensem que são o poder absoluto, na realidade eles estão abaixo de um que tudo governa, a saber, Deus. De fato, alguns, por ignorância e soberba, acham que estão acima de tudo e de todos. Nem imaginam que o soberano Deus é quem tem o domínio sobre tudo. Nos versículos 2 ao 4, fala novamente sobre a onisciência de Deus. Deus não precisa de consultar um advogado ou um especialista em perícia
para descobrir a verdade sobre alguém. Todas as pessoas estão totalmente claras diante dele, tanto suas intenções quanto seus comportamentos são conhecidos por inteiro por Deus. Muitos querem, através de suas boas obras e seus sacrifícios, ganharem a Deus, mas são tolos, pois Deus não ama o sacrifício mais que uma vida de verdade e sinceridade. A verdade sobre cada um é Deus quem tem, e muitos são arrogantes e soberbos, mas se consideram bons e humildes. Nos versículos 5 e 6 fala novamente sobre a paciência. A pressa é um grande aliado da destruição e fracasso. Agir de acordo com ela é firmar aliança com a queda. Do mesmo modo, obter riquezas por meios impróprios é uma farsa atraente, porém seu fim vem como uma inundação. O versículo 7 fala sobre a farsa das conquistas através da perversidade. A perversidade pode ser um caminho de muitas aparentes vitórias, porém ela não é realmente o que parece, pois a destruição é seu fim certo. A aparente vitória é só um engano. O versículo 8 ensina sobre o caminho de medo dos perversos. Uma pessoa que anda na maldade e é culpado por atos perversos buscará caminho que o deixe escondido dos demais. Mas aquele que anda no bom caminho não precisa se esconder e nem se esquivar de outros, pois é inocente e anda em caminho reto. O versículo 9 fala sobre a importância de paz no lar. É preferível morar sozinho em uma casa sem condições de vida digna que habitar em um lar que a paz e a tranquilidade são inalcançáveis. Os versículos 10 ao 12 fala sobre a inevitável recompensa do mal. A perversidade cega o homem, o conduzindo a realizar males incontáveis, mas quando este recebe punição, até os ingênuos adquirem conhecimento. É Deus que faz esse julgamento acontecer. O versículo 13 fala sobre a benevolência. Há muitos que se consideram superior aos demais, entendem que não devem socorrer aqueles que Deus põe diante de si para que estejam sob seus cuidados. E não estamos tratando aqui de pessoas que surgem nos faróis da vida pedindo dinheiro. Não. Estamos falando daqueles que surgem em nossos caminhos e que estão constantemente diante de nossos olhos, passando privações e grandes necessidades. Cerrar as mãos para esses é negligenciar o próprio Deus. E isso poderá trazer sobre você ou sobre mim, quando estivermos em situação semelhante, o não ser ajudado por Deus. O versículo 14 fala sobre presentear. Esta prática é algo muito conhecida e vem sendo utilizada por muitos no nosso tempo. Em resumo, o que o nosso sábio explica é que a prática de dar presentes tem o poder de acalmar uma pessoa em estado de ira, possibilitando uma conversa menos prejudicial. E é uma realidade atual. Muitos que estavam com um pensamento de maldade contra alguém, após receber dele um presente, é movido por um sentimento de conciliação e entendimento. Nos versículos 15 ao 17, fala sobre as vantagens da sensatez. A sabedoria traz à tona as vantagens e desvantagens de certas atitudes, mas o maldoso, perverso e imprudente nunca conseguirá chegar ao entendimento dessas coisas. Sua maldade e ambição são a causa de sua cegueira e teimosia, e numa consequência inevitável o abaterá a pobreza e a morte. O versículo 18 fala sobre a justa punição divina. Ainda que nos dias atuais os justos e os honestos estejam sofrendo, pois esta geração tem valorizado mais a injustiça que a justiça, valorizado mais a desonestidade que a honestidade, mas não será assim com Deus. Deus trará a devida e real punição aos que são dignos dela. O versículo 19 reforça a preferível vida de paz. É preferível morar num deserto, ou seja, sem condições de uma vida digna, mas ter paz, que habitar em um lar que a paz e a tranquilidade não são possíveis. Nos versículos 20 ao 22, ensinam que o certo é o caminho do justo. É como se dissesse: para que viver injustamente? Por que se entregar ao engano e à mentira, tentando se favorecer? O sábio declara que o melhor e verdadeiro caminho para o sucesso é uma vida que busque a justiça e se porte com atitudes amorosas. Assim age o sábio, e assim ele conquista suas vitórias, pois os fortes desse mundo se gabam em suas mentiras e falsidades que são facilmente destruídas e serão julgadas.
O versículo 23 fala sobre como é importante o silêncio. Nunca é um erro se manter calado. Falar além da conta é um grande risco e poderá acarretar em muitos males. Quantos morreram por não ficarem quietos ou até mesmo perderam a comunhão com alguém querido? O sábio orienta, é melhor se manter calado. O versículo 24 fala sobre o perigo da aparência. Esta expressão é muito comum hoje em dia, ostentação. Nela reside uma infâmia, uma miséria com aparência de riqueza. O sábio orienta sobre este mal, pois ainda que queira demonstrar seu luxo e riquezas às pessoas, na realidade sua vida é semelhante ao zombador, que age com arrogância. Nos versículos 25 e 26, ensina a generosidade. A prática mais comum de uma pessoa preguiçosa é o desejo de ter e possuir, porém não deseja empregar muito esforço para alcançar seus desejos e objetivos. Sempre busca meios de conseguir através da ociosidade, porém seu fim é a ruína. Diferentemente a ação do justo, seu desejo é repartir o que tem, a fim de ser um auxílio ao seu próximo. O versículo 27 fala da não possibilidade de enganar a Deus. Deus confronta o falso, que pensa que está tudo bem, enquanto ele serve a uma instituição ou a uma congregação, porém seus atos e pensamentos são maus. Deus não recebe o sacrifício deste, ainda mais quando se propõe a pedir ajuda a Deus para realizar o mal. O versículo 28, o futuro cobrará os atos do presente. Usar do presente para sobressair, para se dar bem, para enganar, é tão perigoso quanto construir uma ponte de papelão sobre a represa Billings para evitar a balsa. O futuro já se vê claramente, vai se dar mal. O versículo 29 fala sobre agir com entendimento. Naturalmente, é comum no nosso dia a dia ver pessoas que agem por impulso, são descontroladas e impacientes. E esta postura transparece claramente nos rostos delas, pois suas atitudes são demonstração de falta de controle emocional. Mas o justo não. Ele pensa antes de agir, raciocina e só depois age. Nos versículos 30 e 31, o sábio reforça a atitude de esperar em Deus. O melhor argumento de um bom jurista ou advogado não seria suficiente para vencer ou se equiparar ao conhecimento divino. O mesmo se dá para aqueles que confiam na força de seus esforços, ou até mesmo na capacidade de obter vitória por alguém que julga ser o seu salvaguarda. Tanto a humildade diante de Deus como a confiança de que tudo depende dele é a verdade que o sábio está defendendo. Para finalizar nosso dia de meditação, deixo essa última orientação. Quanto mais nos aproximamos de Deus e de seus ensinos, mais nos tornamos sábios e prudentes. Mas aqueles que nem se humilham e nem esperam em Deus são tolos e insensatos. Nós, porém, decidimos ser sábios e, portanto, confiamos no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe o seu dia e até amanhã, querendo Deus.